Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Começamos agora mais um programa Sempre com você, nessa tarde agradável de terça-feira. Você é o nosso convidado a estar conosco durante toda a nossa programação. E por falar nisso, gente, hoje o nosso programa está um pouquinho diferente, é isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre diálogo interreligioso. E hoje eu vou receber aqui no programa com muito carinho o Padre Adriano Stevanelli, ele é diretor de TEL. Também a Salomais, ela é psicóloga e mestre em Psicologia da Saúde, Saúde Mental com graduação em Psicologia, Direito e Odontologia. Também é diretora do Centro Integrado de Psicologia Positiva, Coach e Inteligência Emocional, a Psicotrainer, e representante da comunidade muçulmana aqui conosco hoje. Também recebemos com muito carinho o Vitor Hugo Santana Rojas, ele é presidente do Centro Espírita Fraternidade Anália Franco. E também, com muito carinho, o reverendo Hugo Sanches, teólogo e pároco da paróquia anglicana da Inclusão. Então nós vamos ter um diálogo interreligioso. Você é o nosso convidado, se quiser participar com a gente, 3349-1015, mensagem de texto no 993470532. Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138, 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E agradecer também a Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos no Mato Grosso do Sul, parceira do nosso programa. Maria do Rocio, obrigada pelo carinho, obrigada também pela sua parceria. Quer ter produtos Tractas aí na sua loja? Entre em contato no 99604-5040, tá bom? 99604-5040. E hoje nós católicos celebramos a festa de Nossa Senhora das Graças, festa da Medalha Milagrosa. Sinal esse que nós aqui da Milícia da Imaculada utilizamos como nosso distintivo, né? É o sinal da nossa fé. Então hoje queremos celebrar essa data muito importante para nós. E vamos rezar também com São Maximiliano Kolbe, o nosso fundador, que nos diz assim: Deus não apenas sabe e pode, mas especialmente pela Imaculada, faz o que é melhor para ti e para os outros. Deus não apenas sabe e pode, mas especialmente pela Imaculada, faz o que é melhor para ti e para os outros. São Maximiliano Maria Kolbe. E Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Mas é que nós também muitas vezes não somos gratos pelas pequenas coisas que a gente tem. E aí a gente acha que a gente tem que ter coisas grandiosas, né? Nós achamos que para ver a graça de Deus na nossa vida, a gente precisa de coisas que vão modificar aquele grande milagre. Bom seria se nós observássemos as delicadezas de Deus para conosco. As coisas pequenas que o Senhor vai fazendo e que vai construindo a nossa história. Deus pode e faz tudo por você. E hoje nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, rezando e pedindo para que a Virgem Maria possa interceder por nós, para que na nossa caminhada de fé nós possamos compreender, ela que compreendeu esse significado de saber que Deus tudo podia, de que Deus tudo fazia, que ela possa nos ensinar também. Nós, seres humanos, falhos, miseráveis, mas que o Senhor olha e se inclina até nós. Rezemos juntos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Gente, hoje o nosso programa, como eu disse para vocês, está diferente, mas está muito especial, viu? Nós vamos fazer aqui um diálogo interreligioso. Eu vou me sentar aqui, vou cumprimentando cada um já, né? Recebendo, como eu falei para vocês aqui no nosso programa de hoje. Aqui está com a gente o Vitor Hugo Santana Rojas, presidente do Centro Espírita Fraternidade Anália Franco. Recebemos também a Salomais, representante da comunidade muçulmana, que ela que é psicóloga, mestre em Psicologia da Saúde, Saúde Mental com graduação em Psicologia, Direito e Odontologia. A Sala você já conhece, está sempre com a gente aqui. Também o reverendo Hugo Sanches, teólogo e pároco da Paróquia Anglicana da Inclusão. E Padre Adriano Stevanelli, que está sempre com a gente aqui também, né? Ele é diretor do ITEL, do Instituto Teológico, professor nesse semestre de ecumenismo, né, padre, na teologia. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Que prazer receber vocês aqui hoje, para a gente falar um pouquinho, né? Primeiro eu queria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho da denominação de cada um de vocês. Pode começar aqui. Muito bem,
Antonelli, queria agradecer a você, a esse programa, agradecer também aos telespectadores que estão acompanhando, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui no meio de pessoas tão queridas, representantes das suas religiões, e que, de certa forma, vem trazer a essa tarde um ambiente de paz, de harmonia, de alegria interior. Bom, então eu sou espírita já há muitos anos, né, desde os 20 anos de idade. Esse ano completo 50 anos. E me sinto muito alegre, muito honrado de poder desposar de uma religião que me torna uma pessoa útil para a comunidade, para a sociedade, permitindo que eu possa, de alguma forma, contribuir para que as pessoas também sintam-se mais felizes. Nós presidimos uma instituição que fica no Jardim Los Angeles. Hoje atende diariamente em torno de 400 crianças. São atividades gratuitas, naturalmente, porque na doutrina espírita nós temos uma das bases de trabalho que é fora da caridade, não há salvação. Nesse sentido, nós procuramos, de alguma forma, fazer a diferença na comunidade onde estamos instalados, assim podendo ajudar aqueles que tanto necessitam. Que maravilha. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Salwa? Bom, eu hoje aqui, apesar das minhas formações, hoje aqui eu venho como representante da religião islâmica. Eu sou filha de libaneses, sou muçulmana, fui criada em uma família islâmica. Meus pais imigraram há muitos anos do Líbano e desde criança a gente estuda, aprende os ensinamentos do islamismo. Durante muito tempo, durante a adolescência, eu tive a oportunidade de me aprofundar no islamismo de forma mais ampla, né, através de leituras, diversas leituras de livros auxiliares, além do Alcorão, que é nosso livro que a gente segue. Nós temos uma mesquita, na cidade de Campo Grande tem uma mesquita, onde os muçulmanos realizam orações, onde as pessoas frequentam, que é na Vila Planalto, na Avenida América. E eu espero contribuir com algum conhecimento. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países árabes, além do Líbano. Então, a gente tem um conhecimento tanto a nível de cultural, como a nível religioso, e mostrar um pouco também existem muitas diferenças. A religião é uma, mas a cultura muda totalmente, né, de um panorama de um país para outro. Então, eu acho que é isso. Reverendo? Bom, eu sou o reverendo Hugo, eu sou argentino de nascimento e missionário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui em Mato Grosso. Nossa igreja aqui no Brasil é a segunda igreja que veio para o Brasil após a Igreja Católica Romana. Nós somos a segunda denominação que chegamos aqui, né, no Brasil. Oficialmente, para a fala brasileira, faz 127 anos que estamos aqui, mas chegamos muito antes só para os ingleses, onde não se podia celebrar missa anglicana para aqueles que não eram católicos. Então, só ficaram aí durante muito tempo só celebrando para os ingleses. E recém faz 127 anos atrás que os americanos trouxeram reverendos especialmente para a fala portuguesa. Então é por isso que nós chamamos Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Episcopal por nossos pais que vieram dos Estados Unidos, anglicano por nossos avós que vieram da Inglaterra, né? E nós estamos na Vila Anaí faz 4 anos. Se bem a igreja nossa se instalou em Mato Grosso do Sul, no ano 80, 90, mas em Dourados. Por problemas políticos com o narcotráfico, o reverendo que nessa época atendia a comunidade foi ameaçado de morte. E então deixamos a igreja em Dourados, doamos a igreja que tínhamos para a Igreja Batista, que hoje é a primeira Igreja Batista de Dourados. Nós dimos a igreja e nos retiramos. E 10 anos agora vai ser novamente que nós retomamos os trabalhos mais aqui em Campo Grande. Que legal. Tá. Padre?
Então, eu queria saudar e agradecer por essa oportunidade, que eu fico muito feliz, porque um encontro como esse, em tempos em que as polarizações parecem ser a moda, né, dá um testemunho de que o encontro é o caminho. Né? O caminho para o diálogo, o caminho para o respeito, né, para a tolerância. Então, eu parabenizo o programa, né, sempre com você, exatamente por essa ocasião, por essa oportunidade, que já o encontro nosso acaba sendo um sinal bonito. Parabéns pela iniciativa de vocês. E a gente quer saudar, então, todos aqueles que nos acompanham, a audiência deste programa, que com certeza hoje vem reforçar aquele desejo que, no fundo, cada um de nós traz no coração, que é o desejo da paz, né? Da paz entre nós, de uma convivência pacífica e sadia entre nós no respeito recíproco. O que nós queremos, nosso objetivo hoje mesmo é falar sobre tolerância religiosa, né? Um sabendo respeitar, né, a posição do outro. Quero agradecer mais uma vez vocês aqui, né? Vocês já se apresentaram. Quero falar que a gente vai fazer um bate-papo, tá? Se alguém estiver falando, o outro quiser entrar, a gente fica muito à vontade para isso. Primeiro, eu queria saber, né, se diálogo interreligioso está no caminho, é a mesma coisa que tolerância religiosa. Alguém pode começar pra gente? Vai você, padre. Tá, já é fazer Muito bem. Anfitrião da casa. Trabalhando exatamente a disciplina de ecumenismo e diálogo interreligioso, a gente sempre deixa claro desde o início que são coisas distintas, né? O ecumenismo é entre denominações ditas cristãs, né, que acreditam no Deus unitrino, confessam Jesus como Cristo, Salvador, né, o Redentor da humanidade. E o diálogo interreligioso é uma outra face da mesma disciplina, que trata exatamente a questão do diálogo entre as religiões, né? Então, nós diríamos que o diálogo interreligioso é um dom que eu acredito que a igreja, digamos nós, no caso nós cristãos católicos, temos percebido, sobretudo a partir das nossas autoridades, dos nossos papas ultimamente. Vamos lembrar aqui que temos gestos assim bastante fortes, e muitas vezes essa tentativa de fomentar um diálogo interreligioso não chegou nas bases. Ainda na base, me parece que ainda paira muito preconceito com relação a isso. Uhum. Mas vamos lembrar de um Papa João Paulo II que entrou numa mesquita, que beija o livro sagrado dos islâmicos, né? Claro, com reações muito negativas dentro do próprio cristianismo. Uhum. Papa Bento XVI foi o segundo Papa que faz esse momento, né? Inclusive foi o primeiro Papa, não se fala, mas Bento XVI não foi Francisco, mas foi Bento XVI que fez um culto junto com os luteranos, né? um culto com a denominação reformada do cristianismo. Ou seja, da parte da nossa igreja, o exemplo vem vindo de cima. Não nos faltam exemplos de que o diálogo interreligioso hoje é um imperativo. É um imperativo até pela sobrevivência da humanidade, né? E a tolerância, se fôssemos falar assim, talvez a palavra tolerância precisasse ser um pouco purificada, porque eu te tolero, né? Então, o tolerar me parece assim, eu te suporto, né? Mas eu vejo que o diálogo interreligioso pressupõe a tolerância do outro, porque existem as diferenças. Exatamente. Não temos que fingir que as diferenças não existem, né? As deidades, a visão do divino são distintas. Mas o diálogo religioso, eu acredito que ele dá um passo a mais. Além da tolerância, eu acho que nós passamos já para um nível mais profundo de respeito, inclusive de tentativa de compreender o mundo do outro. A tolerância me parece que, vocês podem até discordar de mim absolutamente, mas a tolerância me parece que ainda mantém a distância. E o diálogo interreligioso é exatamente, o desejo também de conhecer o mundo do outro. Né? Nós não vamos negociar a fé, mas nós queremos entender o universo religioso do outro e respeitá-lo, né, na sua integridade. Eu acho que passa por o que o Adriano está falando, que é interessante. Eu sempre falo que o caminho interreligioso é um caminho que passa por duas coisas. Por uma, por o conhecimento. Eu não posso respeitar o outro se não conheço o outro. Se não convivo com o outro. Essa é a primeira coisa. E o outro é o amor. Nós estamos em uma sociedade que não mais temos uma unidade religiosa. Hoje, em cada família, você tem católico, evangélico, até muçulmano, ou, sei lá, kardecista, ou espírita, ou ateu. Então, você não tem mais uma unidade religiosa como tínhamos 40 anos atrás. Ou você passa a conviver, e essa palavra tolerância,
é uma palavra que eu tenho muito medo, porque me recorda quando uno é pequeno e fazem tomar um remédio amargo. Você até tolera, porque sabe que te vai fazer bem. Mas é amargo. Agora, o caminho seria o caminho do amor, é o caminho do respeito. Mas o respeito se faz convivendo, e não duvidando do outro. O caminho é muito... E como disse Adriano, os exemplos em nossas igrejas vêm muito de cima para baixo. E quando chega a certo nível, não consegue descer. Por uma quantidade de coisas, porque fomos formados na catequese, dizendo que tal igreja é do diabo, tal igreja é do dito. Como hoje no nosso dia, para nós todo muçulmano, entre aspas, é terrorista. Não é? Nossa convivência que nos colocaram, a mídia nos colocou muçulmanos terroristas. Então, como você faz para desmistificar isso na base? Sim, só se conhece. Só se conhece. Por exemplo, eu na minha paróquia, todos os anos, quando montamos o presépio, eu coloco em frente do altar a Bíblia aberta, porque é a palavra encarnada, mas também coloco o Corão, porque também para eles que Jesus é o profeta, é aquele que precisa estar. Mas se você não conhece, se você não rompe barreira, o primeiro ano que eu fiz isso, quase que me mataram na igreja, porque dizem que o Senhor estava querendo que viremos muçulmanos. Não, é saber que tem outras religiões que também têm Jesus como profeta, com o caminho, coisa. Então, eu acho que esse caminhar não passa pelo conhecimento, esse é um caminho do conhecimento, do respeito, um caminhar que vai ser lento, que não é de hoje para amanhã. E aí que nesse sentido seria... Saulo, eu acho até que você pode pegar o gancho agora, né, do que ele falou, porque a gente tem realmente, né, as pessoas têm realmente essa visão. E quando a gente se aproxima de alguém da religião islâmica, nem a gente tem contato com você aqui na TV, né? E eu lembro até que quando a gente foi convidar a Saulo, né, a pessoa que indicou, ela falou assim, mas não tem problema ela ser muçulmana? Eu falei, imagina, não tem problema nenhum, né? Até porque a gente não vai debater religião, a gente vai falar de assuntos da psicologia, e a gente tem visto estreitado esses laços, né, Saulo? E a gente, acho que é até legal você falar disso justamente para desmistificar isso, né? Na verdade, até quando eu dou minhas palestras, treinamentos, quando eu comecei com a psicotrainer, eu tive uma preocupação muito grande com relação à minha vestimenta, porque as pessoas são muito visuais, né? O ser humano, das órgãos no sentido mais forte são visuais. Então, eu tinha muito receio das pessoas acharem que, na verdade, a minha intenção era outra. Porque as pessoas têm um receio, um medo, e minha visão como psicóloga nos cursos, treinamentos, é estritamente relacionada ao conteúdo que eu trabalho na psicologia. Quando, eventualmente, tem esses convites onde a gente vai falar sobre religião, e é inevitável, às vezes, pelo fato de eu também representar e me vestir assim, eu acabo tentando contribuir de alguma forma. É bem interessante isso que ele falou, porque assim, o diálogo interreligioso é diferente eu vejo diferente da tolerância, porque a tolerância é algo ligado assim a respeitar a diversidade, respeitar a forma como o outro pensa e ponto. E eu vejo diálogo interreligioso, a própria palavra diálogo quer dizer troca. Vamos trocar ideias, vamos trocar opiniões. Não é só eu respeito você e aquela coisa passiva e fechar. Tipo, eu aqui, você ali. Ok. Mas não, ali o diálogo é uma coisa de aproximação. Vamos achar um ponto em comum. Então, eu vejo que, até pelo que eu já vi, assim, né, que a gente vê esses encontros mundiais que acontecem, quando acontece diálogo religioso, interreligioso, para que as religiões entrem em comum com relação a assuntos mundiais, assuntos de interesse de toda a humanidade, né? Assuntos ligados à paz, assuntos ligados a direitos humanos, assuntos ligados ao respeito mútuo, enfim, à convivência humana. Que todas as religiões, por mais diferentes que elas sejam, com relação aos seus credos, aos seus rituais, a parte teológica, elas têm
pontos em comum com relação à parte humana, de humanidade, com relação ao tratamento, a tratar as pessoas, a reduzir as desigualdades, a tratar as pessoas com dignidade, a honestidade, o respeito, o caráter. Enfim, são diversos pontos que você tem iguais. Então, a gente, no diálogo interreligioso, é focar no que está em comum, não no que é diferente, porque senão aí entra realmente em conflito. Eu não penso assim sobre Deus. Então, a gente tem essas questões que você não entra nesse mérito da teologia, né? Mas na questão do que a gente tem em comum, que a gente pode se unir para melhorar a vida das pessoas e trazer esse bem comum. É dessa forma que a gente vê. Agora, essa questão é bem interessante, que ele falou, né, também dos muçulmanos, e as pessoas têm essa visão. As pessoas sabem aquilo que elas viram. E elas têm um conhecimento muito midiático, muito restrito com relação ao islamismo, que é enorme, né, que abrange várias culturas. E também da mulher muçulmana, eu gosto muito, porque a gente passa uma outra visão, que a mulher muçulmana, ela tem essas... ela trabalha normalmente, ela tem estudo, enfim, ela tem toda essa parte de uma vida normal, né? E a gente tem tenta passar uma visão diferenciada também para as pessoas. Muito bem. Eu me sinto honrado aqui com o pessoal comentando com tamanha profundidade. Então, estou mais aprendendo do que necessariamente contribuindo, mas... Todos estamos. Sim, mas me sinto muita vontade também de poder colocar um pensamento. Eu acredito muito que talvez antes da religião ter a religiosidade. E a religiosidade, ela vem da casa, vem da família, vem dos pais. E é muito importante, eu sei que no teu programa tem uma audiência fantástica, existe muito pai, muita mãe, e é importante a educação. Você começar, desde o princípio, a demonstrar que existe uma humanidade por trás da religião. Existem pessoas, existem corações. Na nossa casa espírita, a gente atende centenas de pessoas, e as pessoas geralmente me perguntam essas questões. E eu costumo falar que a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa do bem. É aquela religião que faz com que você se torne um ator, um protagonista no meio da tua sociedade, da tua comunidade, em que você possa viver os postulados, você possa viver aquela crença ou aqueles dogmas e que te façam ser do bem. Quando você compreende que o próximo é tão importante quanto você mesmo na sociedade, você começa a observar que por detrás daquela túnica, que por detrás daquele manto, por detrás daquele véu, tem uma pessoa, tem um homem, tem uma mulher, tem uma criança, e que ela tem direito à felicidade, ela tem direito de expor os seus pensamentos, tem direito a contribuir com a sua vida. Muitas das vezes, existem os lados extremos, mas até mesmo isso é importante para que você possa discernir as coisas certas das coisas erradas. É como um jardim. Se é tão bonito apreciar as pétalas e a fragrância da rosa, é importante a gente começar a compreender a tarefa do espinho nesse processo. Então, a doutrina espírita nos explica, nos ensina que nós devemos amar as outras religiões, porque ela tem uma importância no contexto de formação da ligação do homem com os poderes celestes, com Deus, né? Ou com o culto que aquela denominação religiosa o leve a crer. Mas eu li alguns livros e percebi que todos eles que tratam de religiosidade ou tratam de religião têm algo em comum. O que faz que muitas das vezes a pessoa não siga é ligado muito ao seu meio, à sua vida, à sua condição. Mas em nenhuma delas se diz que nós devemos maltratar o próximo. Todas elas dizem que nós devemos nos respeitar. Eu lembro de Paulo de Tarso, que ele diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu penso que isso deve ser um comprometimento nosso. Um comprometimento com a transformação da sociedade a partir da minha interação, da minha ação, das minhas atitudes. Há um espírito de nome Emmanuel, que escreveu diversos livros pelo médium Francisco Cândido Xavier, que diz assim que existe um abismo
entre o evangelho sabido e o evangelho vivido. Na sociedade, é verdade, Adriano disse com muita propriedade, que nós vivemos um momento diferenciado, em que as pessoas agridem, mesmo das próprias religiões, umas às outras, às vezes exacerbando, indo para as questões políticas. Mas um fato muito interessante é que nós precisamos, na atualidade, de pessoas do bem, pessoas que façam a diferença e que queiram determinar definitivamente, na sua casa, na sua vida, no seu meio, um ambiente de paz. E necessariamente esse ambiente de paz passa pelo respeito. E aí, nesse sentido, eu penso que, a partir do momento que você deseja profundamente que sua opinião ou que a sua religião seja respeitada, que você passe a ouvir muito mais. Eu lembro também, rapidamente, que no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no capítulo 2, perdão, ele fala da chegada de Jesus ao templo e do diálogo que ele estabeleceu ali com os doutores da lei. E Lucas diz assim de maneira magistral que Jesus primeiro ouvia. Então acho que esse é um ponto muito importante na nossa vida. Saber ouvir. Talvez por isso Deus, nosso Pai, nos dotou com 2 ouvidos, não uma boca, a fim de que a gente possa estabelecer em nós e na nossa vida esse intercâmbio e esse diálogo tão importante, como disse a nossa querida amiga, através do respeito e da tolerância. Olha só que maravilha. E vocês falando sobre isso, né, me vinha assim, muito ao coração que quem quer dividir, divide dentro da sua própria igreja, né? As pessoas que querem dividir se preocupam mais com aquilo que os separa do que aquilo que os une dentro da própria igreja. Então, quando uma pessoa busca um diálogo intolerante, eu imagino que essa intolerância parta mesmo de dentro de si. Mas eu vou chamar um intervalo, gente, porque, né, o nosso tempo ele não é muito extenso. Um intervalinho bem rapidinho, tá, Paty? 1 minutinho só para a gente poder tomar uma água aqui, dar uma respirada, e a gente já volta. Eu quero falar um pouquinho, né, sobre paz, que eu acredito que o objetivo da gente seja, né, o nosso mundo anda tão revirado, né, que o que a gente precisa de fato é de paz. Então daqui a pouquinho a gente volta e você, claro, não sai daí. Se quiser participar com a gente, 3349-1015, 993470532. É intervalo rapidinho, tempo de uma água, a gente já volta.